Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 4 de janeiro. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ajudá-lo a continuar crescendo aqui no YouTube. Nessa quarta-feira nós temos finalmente o início, o retorno do campeonato italiano, que estava paralisado desde a Copa do Mundo, e eu quero acompanhar às 10h30 da manhã o jogo da Atalanta fora de casa contra o Spezia. A Atalanta na classificação geral da Itália está em sexto e o Spezia em 17º, mas como visitante a Atalanta vem se destacando muito, pelo menos nas últimas duas temporadas. Não vem jogando tão bem em Bergamo dentro de casa, e isso vem dificultando a Atalanta de conseguir vagas nas competições europeias, como vinha fazendo nos anos anteriores, mas fora de casa a Atalanta é sempre muito forte, inclusive tem a melhor defesa fora de casa junto com a Lazio e com o time da Juventus, com apenas 4 gols sofridos. O Spezia, desde que subiu, acho que subiu em 2020, se eu não me engano, temporada 2020-2021, é uma equipe que vai para cima, nunca teve medo de nenhum adversário, não consegue nenhum resultado expressivo nessa temporada, inclusive está ali beirando a zona de rebaixamento, mas é uma equipe que nunca teve medo, sempre foi para cima, tomou bastante gol, mas também fez, então não é uma equipe que fica recuada. Então, para você que vem trabalhar mercado de gols, pode ser até um jogo interessante. Os últimos confrontos entre eles, a gente teve uma ampla vantagem da Atalanta, pelo menos nos últimos 4 confrontos, apenas um empate e 3 vitórias da Atalanta, e vocês conseguem perceber que em todos os jogos onde houve vitória da Atalanta, o Spezia marcou, não é uma equipe realmente que fica só fechada lá atrás. Em 2021, 3-1 para a Atalanta. Em 2021 também o jogo 2, 5-2 para a Atalanta. E em 2022 a gente já teve um 3-1 para a Atalanta fora de casa. Então, das duas últimas vezes a Atalanta empatou uma, venceu outra, e jogo com um cenário bem interessante para gols. Meu planejamento para esse jogo é trabalhar contra o time do Spezia em alguns momentos do jogo. Não sei se no primeiro ou no segundo tempo, posso trabalhar os 90 minutos, mas a minha ideia é sempre estar contra o time do Spezia nos melhores momentos da Atalanta. Sendo assim, não há necessidade de pegar o gol, quero trabalhar correção de mercado, mas se a Atalanta marcar, obviamente, é muito melhor. Quando a gente olha para as duas equipes de uma maneira um pouco mais aprofundada, a gente consegue ver que não só no número de vitórias a Atalanta se destaca, mas também na quantidade de vezes fora de casa que sai na frente, 86% das vezes contra 29% do Spezia. Isso realmente é um time que passa muita confiança. Isso ajuda muito no nosso embasamento de leitura e até mesmo numa montagem de posição. É claro que você tem que atrelar isso a uma leitura de jogo bem feita, mas isso ajuda bastante. A Atalanta também fica 71% dos jogos sem sofrer gol fora de casa e não deixou de marcar em nenhuma situação quando foi visitar algum adversário. Já o time do Spezia também não falhou em marcar em nenhum jogo, isso é importante para você que busca mercado de gols, mas é uma equipe que sofre bastante. Então, o que a gente pode esperar por aqui? É muito provável que a Atalanta saia na frente pelos números, muito provável que a Atalanta sofra um gol, por mais que ela tenha sofrido com pouca frequência. O Spezia é uma equipe que está sempre marcando, mas é provável também que a Atalanta, se marcar, marque mais do que um gol, porque é uma defesa bem fraca do time do Spezia. Quando a gente puxa aqui para o desempenho no primeiro tempo, a gente vê um Spezia forte, com 43% de vitória, nenhuma derrota dentro de casa, 6 gols sofridos, 9 gols marcados. Por outro lado, a Atalanta venceu quase 60% das primeiras etapas e perdeu apenas 14%, fez 5, tomou 2. Dá para ver aqui que o Spezia é consistente dentro de casa, marca seus gols, não perde e causa bastante dificuldade para o adversário. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí a gente não sabe se é uma falta de concentração, se é uma queda de desempenho por cansaço. O time do Spezia tem um desempenho muito pior comparado ao primeiro tempo. O time para de vencer de 43% vai para 14%, o time passa a perder quase metade das segundas etapas e continua sofrendo uma quantidade relativa de gols comparado à quantidade de jogos que ele já fez. E quando a gente vai para o lado da Atalanta, a Atalanta mantém mais ou menos ali o mesmo desempenho, se mantém de uma maneira consistente. Então, obviamente, a gente não é evidente, a gente não sabe se isso vai se repetir, isso aqui são apenas dados dos últimos jogos, dos últimos desempenhos, mas é provável que a gente veja uma Atalanta mais dominante no segundo tempo, talvez por esse cansaço de marcação, por essa queda de desempenho da equipe do Spezia. Então, se você trabalha os 90 minutos, muito provavelmente você vai conseguir encontrar, talvez,
mais momentos de superioridade, mais momentos para estar dentro do mercado na segunda etapa. A segunda partida que eu quero acompanhar na Itália também é no mesmo horário da Atalanta, então isso pode criar algum ruído na sua atenção, isso pode te atrapalhar um pouco. Então, caso você não tenha interesse de trabalhar a Atalanta ou não goste de trabalhar 2 jogos ao mesmo tempo, eu aconselho você a focar na Atalanta, porque eu acho que é um time que passa mais confiança. Porém, esse jogo do Torino contra o Verona me causa bastante interesse também, então eu vou ficar ali assistindo ele de lado. Caso a Atalanta não esteja demonstrando uma superioridade clara para que eu possa trabalhar e montar minhas posições, talvez eu foque um pouco nesse Torino. E o que mais me chama a atenção por aqui não é propriamente o desempenho do Torino. O Torino, dentro de casa, ele está aqui na 10ª colocação, não venceu tanto, foram 3 vitórias em 7 jogos. No geral, é o time que está na 9ª colocação. Mas o que mais me chama a atenção é o Verona. Vocês não estão conseguindo ver, porque o Verona é o 20º colocado, né? Está abaixo da Sampdoria com 5 pontos, uma vitória em 15 partidas. Como visitante, não venceu nenhum jogo, tomou 12 gols. E é uma queda brutal e assustadora do Verona, porque o Verona veio de umas últimas temporadas onde parecia que ele ia substituir ali a força da Fiorentina, do próprio Sassuolo, que iria brigar ali pau a pau com a 9ª, 8ª colocação, até propriamente brigar com o próprio Torino, que está sempre nessas colocações de 8º, 9º, 10º, junto com a Udinese. E o Verona, não sei porquê, inexplicavelmente, talvez por alguma coisa de treinador, o Verona tem uma queda de desempenho absurda. E olha, é muito difícil se salvar depois de um início tão ruim, com 5 pontos em 15 rodadas. Ele concedeu nas últimas 10 partidas, perdeu as últimas 10 partidas, obviamente não ganhou as últimas 10 e concedeu 2 ou mais gols em 9 das últimas 10. Então realmente é uma defesa muito frágil, está num momento muito ruim e por si só isso já identifica aqui uma possibilidade de trabalhar contra o Verona. Expandindo um pouco mais essa informação, a gente vê que o Torino também não é um suprassumo, não é aquele time que vai te passar uma extrema confiança. O Torino tem 3 vitórias em casa, não é um time que perde tanto, mas é um time que tem apenas 3 vitórias dentro de casa. 43% das vezes ele sai na frente, não é um número tão alto, tá? É um número relativamente baixo. Falhou em marcar também 43% das vezes, ou seja, quase metade dos jogos em casa ele não consegue marcar. Porém, quando a gente olha para a fragilidade do Verona, a gente vê um time que praticamente não ameaça o adversário, né? Falha em marcar, sofre gols em todos os jogos, foi o primeiro a marcar em pouquíssimas situações. Então, realmente, a balança pesa para o lado do Torino muito por conta da fragilidade do Verona. E se a gente aprofundar um pouquinho aqui em relação ao primeiro e segundo tempo, eu acredito que esse primeiro tempo pode ser a chave de ficar de olho nesse Torino, não só para trabalhar possivelmente a favor do Torino, mas também para estar contra o Verona. O Verona não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa e perdeu quase metade deles. Foram 5 gols sofridos e 2 marcados. E o Torino venceu quase metade dos primeiros tempos, não perdeu nenhum, né? E não sofreu gol nenhuma vez ainda dentro de casa. Isso não quer dizer que ele não vai sofrer. Atenção, isso aqui não são estatísticas que eu tirei da cabeça. Isso aqui foi o que aconteceu nos últimos jogos. Só um levantamento, né? Isso não quer dizer que o Verona não pode abrir o placar no primeiro tempo, mas quer dizer que o Torino vem se comportando muito bem nesse primeiro tempo. E eu venho com a ideia realmente de trabalhar esse cenário de primeiro tempo, porque o segundo tempo do Torino, como vocês conseguem ver, demonstra uma desconcentração, um cansaço, uma queda de rendimento, onde o Torino passa a vencer apenas 14%, que é igual ao Verona no segundo tempo, marca a mesma quantidade de gols e começa a tomar mais gols. Então realmente não me parece um segundo tempo que vai passar confiança do Torino, tá? Então provavelmente por aqui eu venho para trabalhar mais esse Lei Verona no primeiro tempo, se eu encontrar essa leitura. Lembrando, time desesperado do Verona. Sempre que a gente tem um time desesperado, mesmo que o ataque do Torino não seja espetacular, se o Verona se lançar depois de tomar o primeiro gol, pode tomar mais um. E se o Verona fizer o primeiro, também pode tomar um empate e a virada, mas vai tentar segurar para tentar pontuar. Tá? Então você tem que verificar aí no live para ver se tem oportunidade ou para ficar de fora ou para buscar alguma recuperação do Torino. 12:30 eu quero acompanhar a Lazio fora de casa contra a equipe do Lecce. O Lecce foi, se eu não me engano, o campeão da Série B do ano passado, subiu direto. Posso estar fazendo alguma confusão, mas eu acho que é isso. Uma Lazio com uma odd de 2,10 contra o Lecce. Tá? A Lazio ocupa hoje a 4ª colocação, uma equipe muito sólida, tem tomado pouquíssimos gols, marcado bastante, tem um ataque muito bom, muito promissor.
E o Lecce hoje ocupa a 16ª colocação. Dentro de casa, o Lecce tem a 17ª, né? Com apenas uma vitória em 7 jogos. Não é um time que consegue manter consistência e vitórias. Já a Lazio, um time que vence 4 de 7, só perdeu 1 e, como eu falei, junto no jogo da Atalanta, junto com a Juventus, tem as melhores defesas fora de casa, tá? Então é uma equipe que sofre pouco. Assim como a Atalanta, a Lazio me parece uma equipe que passa muita confiança, principalmente no início do jogo, uma equipe que foi a primeira a marcar em 71% das vezes, passa também 71% dos jogos sem sofrer e falhou em marcar em apenas 30%. O Lecce, o que tem de perigoso no Lecce? É uma equipe que marca com frequência, tá? Por mais que não vença, por mais que tenha dificuldade de pontuar, é uma equipe que está sempre conseguindo marcar, né? Somente em 14% dos jogos em casa ele falhou em marcar. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Não é uma equipe que sai primeiro com muita frequência, é bem menos do que a Lazio, mas redobrar a leitura por aqui. Quando a gente vai para o primeiro tempo, a gente consegue ver uma excelente discrepância da Lazio, que passa muita confiança para trabalhar. A Lazio venceu 71% dos primeiros tempos, perdeu apenas 14%, sofreu 1 gol e marcou 8%, enquanto o Lecce venceu menos de 30% dos primeiros tempos, mas é uma equipe, como eu falei, que consegue os seus gols. Então a Lazio tem que tomar um pouco de cuidado. O meu planejamento por aqui, com essa odd baixa do Lecce, né, ou essa odd alta da Lazio, é trabalhar contra a equipe do Lecce em momentos de superioridade da Lazio. Eu acredito que essa superioridade deva ser mais perceptível na primeira etapa. É uma ideia, tá? Quando a gente analisa o segundo tempo, a gente consegue ver o Lecce tendo uma queda de desempenho, principalmente na parte de vitória, mas essa queda de desempenho também acontece na equipe da Lazio. Por isso que eu tenho um pouco mais de confiança de que o primeiro tempo pode ser um pouco mais fácil da gente encontrar essas oportunidades. Às 14 horas na Turquia, nós temos o líder Galatasaray contra o Ankaraguçu. A odd do Galatasaray é bem chamativa e eu tenho somente alguns pequenos ajustes de informação para te dar, para que você venha um pouco mais preparado para essa partida, que tem tudo para ser uma vitória do líder, mas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Principalmente porque, no meu caso, eu sou trade. Então, eu imagino que no contexto geral, o Galatasaray seja melhor e possa vencer. Só que eu preciso ter um pouco mais de resguardo, porque eu trabalho momentos. Então, eu não quero estar a favor do Galatasaray num momento excelente do Ankaraguçu. Então, eu não posso tomar esse primeiro gol, por exemplo. Se o Galatasaray vai vencer ou não, pouco me importa para o meu estilo de trabalho. Então, eu tenho que ter um pouquinho mais de informação, sair um pouquinho do senso comum, tá? O Galatasaray tem construído a maioria dos seus pontos fora de casa, né? Como visitante é o melhor visitante da competição e como mandante é o 7º. Quando a gente fala do Ankaraguçu, como visitante é uma equipe que tem 2 vitórias apenas em 7 jogos e nos últimos jogos não tem perdido. Tá? Inclusive tem marcou nos últimos 4 jogos pelo menos 1 gol, em 2 deles marcou 2 gols. O Galatasaray também vem numa fase espetacular. Uma coisa que me preocupa é o Galatasaray, por mais que ele saia na frente em 67% dos jogos que joga em casa, ele não deixou de sofrer gol em nenhuma partida. Então é uma defesa que não é que é uma defesa ruim, porque é um time muito bom, muito bem montado, mas é uma defesa que pode estar cometendo alguns erros por falta de atenção. Né? Ou pode ser uma equipe que não defende muito bem os contra-ataques, tudo isso a gente tem que ver no live, mas isso não passa tanta confiança, porque indica que o Galatasaray deve vencer, mas que também deve tomar gol. Então a gente não vai ficar surpreso de ver, por exemplo, o Ankaraguçu saindo na frente, ou vencendo o jogo, tirando ponto do Galatasaray, porque o Gala tem sofrido gol. Se é uma equipe que sofre gol, ela está apta a perder o jogo, né? Ou perder ponto. Então a gente tem que tomar cuidado. Como eu trabalho momento, e eu venho para tentar comprar os melhores momentos do Galatasaray, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não quero estar dentro do mercado a favor do Galatasaray ou contra o Ankaraguçu e tomar um gol. Tá? Então, o Galatasaray sai mais na frente, mas o primeiro a marcar do Ankaraguçu também é um número expressivo. As duas equipes sofrem gol com frequência, inclusive o Galatasaray sofreu gol em todos os jogos. As duas equipes falham um pouco em marcar. Isso quer dizer que a gente tem um bom cenário de ambas marcam, né? Que a gente já consegue ver 83% dos jogos do Gala, 71% dos jogos fora de casa do Ankaraguçu. Começou a chover. Outra coisa que me causa um pouco de dúvida é o desempenho do Galatasaray na primeira etapa. E se eu não me engano, isso também é um problema do Galatasaray fora de casa, tá? Não faz bons primeiros tempos. Não é uma equipe que perde, né? Não perdeu nenhum primeiro tempo, mas não consegue vencer como um super favorito geralmente vence. Então não passa tanta confiança.
tá? Os dois times perdem pouco, inclusive o Galatasaray não perde, os dois times tomam um pouco o gol, mas o ataque do Galatasaray é melhor, comparado com o Ankaraguçu. No segundo tempo, aí a gente tem uma discrepância um pouco maior. O Galatasaray passa a vencer com mais facilidade, mas também passa a perder com mais facilidade. Isso aqui me preocupa demais, porque eu tenho um Galatasaray vencendo metade dos jogos e perdendo metade dos segundos tempos. Já no segundo tempo, a gente tem uma discrepância preocupante. Por mais que o Galatasaray passe a vencer mais, sai de 30 e poucos para 50, o time passa a perder muito, sai de 0 derrotas no primeiro tempo para metade de derrotas no segundo. Então é uma equipe que causa pouca confiança, na minha opinião. Por mais que vença, é o que eu falo para vocês, eu não estou nem aí se o resultado final vai ser vitória ou não. Eu tenho que comprar momentos. Então, o que eu estou vendo aqui, e olha só o segundo tempo do Ankaraguçu, também é uma equipe que perde bastante, que toma bastante gol, mas que também marca. Então me parece muito mais um jogo com possibilidade de trocação. Isso significa que talvez o cenário ideal para ficar de olho aqui seja em gols. E que você não precisa se surpreender, vendo esse vídeo, se o Galatasaray não conseguir vencer. É claro que no contexto geral, no elenco, na força, no como vem jogando, é muito favorito. E é provável que vença. Mas não vai se assustar se o Galatasaray não sair na frente, se ele tomar um gol, se for um jogo para gols, especificamente, e não para trabalhar match odds. Então o meu cenário, o meu planejamento por aqui era vir para trabalhar o Leia Ankaraguçu, mas depois de ter analisado esse jogo, eu acho que eu posso ficar muito mais de olho em gols do que me envolver no match odds. Pausa no vídeo para falar da Betfair, a maior exchange do mundo, está oferecendo R$200 de bônus no primeiro depósito. Caso você não tenha conta ainda, é só aproveitar no primeiro link da descrição. Voltando para a Itália, o último jogo do dia, às 16h45, Inter de Milão e Napoli. O Napoli faz uma temporada espetacular, não sei se vai ser o suficiente para o título, mas já tem uma distância de 8 pontos para o Milan. Para a própria Inter, são 11 pontos. Se a Inter quiser ainda buscar alguma coisa nesse campeonato, vai ter que vencer esse jogo para tentar vencer os confrontos diretos, né, para tentar se aproximar um pouco mais, mas realmente o Napoli está com uma campanha espetacular. É claro que a gente tem que considerar que houve uma parada, né, na Copa do Mundo, onde as equipes provavelmente vão conseguir se reorganizar. Não sei se o Napoli vai voltar com essa corda toda, se a Inter vai voltar ainda melhor. E por mais que pareça que a odd do Napoli está alta, que o Napoli deveria estar com uma odd mais baixa, eu vou te mostrar que tem algumas informações bem sucintas que fazem com que a Inter realmente seja mais favorita dentro de casa. Por mais que as duas equipes tenham o mesmo número de vitórias, o mesmo número de aproveitamento, a Inter ela é mais consistente em sair na frente. Ela precisa fazer menos esforço para conseguir vencer os seus jogos. Já o Napoli saiu na frente em apenas 43% das vezes. Isso significa que o Napoli, para conseguir ter 86% de vitória, ele teve que recuperar muitas partidas. Ele teve que virar muitas partidas. Então, óbvio, você já pode ticar aí, marcar que o Napoli é uma equipe que pode buscar recuperação, que pode buscar virada, empate, mas é uma equipe que no início ele não consegue passar tanta confiança comparado à equipe da Inter. Por isso que eu acho que o mercado está dando essa odd um pouco mais baixa aqui para o time da Inter. As duas equipes falham muito pouco, no caso a Inter não falhou em marcar nenhum jogo dentro de casa, e a quantidade de jogos que o Napoli fica sem sofrer gol é bem menor, né? A Inter é mais de 57%, quase 60%, e o Napoli é menor. Por quê? Porque o Napoli sai atrás com mais frequência, é por isso que o Napoli tem que fazer mais esforço para conseguir manter o mesmo aproveitamento da Inter. Quando a gente analisa o primeiro tempo, a gente consegue ver uma pequena discrepância entre as duas equipes. A Inter vende 71% das vezes e o Napoli só 43%. Mas as duas equipes não perderam a primeira etapa dentro e fora de casa, respectivamente. A Inter de Milão marca mais gols e sofre um pouco menos. Quando a gente vai para o segundo tempo, a gente vê um crescimento muito grande do Napoli. E isso tem a ver com aquela recuperação que eu falei para vocês no início. O Napoli não consegue sair na frente com tanta frequência como a Inter, não costuma ir para o segundo tempo perdendo, né? Pelo menos nunca foi para o segundo tempo perdendo, sempre empata, sempre busca recuperação, mas no segundo tempo tem um crescimento bem acentuado e se equipara muito à equipe da Inter. O número de vitória fica igual, continua perdendo 0, né? Uma equipe muito sólida defensivamente, toma um gol a mais e marca um gol a mais. Então, no segundo tempo eu vejo um jogo mais parelho, mas no segundo tempo eu vejo uma possibilidade da Inter sair na frente por aqui. Como é um jogo parelho, onde o mercado se decidiu pelo favoritismo da Inter, pelo leve favoritismo da Inter, por apenas alguns fatores,
É um jogo para correção de preço, para você não vir enviesado, saiba da informação de que o Napoli pode buscar as recuperações caso saia atrás, mas não considere isso como uma certeza. Tá? Isso aqui não são dados de previsão, são dados dos últimos jogos que eles fizeram no campeonato. Tá? Para mim, jogo sem viés para correção de preço, mas fica bastante de olho nesse primeiro tempo da Inter, porque ela pode punir o Napoli, obrigar o Napoli a fazer o dobro do esforço para tentar buscar essa recuperação.